Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio olhámos com atenção para as ações de Dom Afonso III no que toca à Reconquista. Vimos como ele aproveitou esta Reconquista para o ajudar a gerir os senhores do seu reino que ainda não o viam como o seu rei legítimo. Terminámos o episódio com Dom Afonso III a divorciar-se da sua mulher e casar-se com Beatriz, filha do seu vizinho castelhano. Como vimos, este casamento teve consequências que ainda se veem nos dias de hoje. É claro, estamos a falar do título de Rei dos Algarves. Neste episódio vamos falar sobre o legado administrativo e urbano de Dom Afonso III, num período que ficou marcado pelo foco na reorganização do reino. Vamos conhecer um pouco as medidas que transformaram a justiça, a economia e a urbanização, medidas que ajudaram a reforçar os alicerces do reino português. No final, falaremos também daquilo que poderá muito bem ter sido a realização das primeiras verdadeiras cortes de Portugal. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então continuar a nossa história. Como vimos no último episódio, depois da reconquista de terras a sul, a instabilidade e os conflitos internos pareciam ter amainado, muito por conta de uma boa gestão do monarca português. No entanto, isto não significava que a paz tinha sido restaurada. Faltava ainda um dos principais pilares de uma monarquia medieval, a justiça. Tendo isso em mente, os esforços do monarca concentraram-se na criação de uma sociedade portuguesa diferente, uma que fosse coesa e economicamente estável. Estes dois pontos trariam como consequência o desenvolvimento de um governo baseado na fiscalidade e na prática do exercício da justiça. No que toca à sociedade, nos ideais de Dom Afonso III, quem desempenha um papel importante tem poder. Assim, é possível dividir a sociedade em dois grandes grupos distintos, os que têm o poder e os que não o têm. No primeiro grupo encontram-se aqueles cujas funções são militares, religiosas e de conselhia, enquanto no segundo grupo encontra-se o povo em geral. Transversalmente a estes dois grupos grandes, sempre que a autoridade régia ou o próprio reino se encontrarem sob escrutínio, Dom Afonso III optará sempre por uma política de paz. Esta busca pela concórdia servirá como base para instaurar a justiça e, num ciclo que se alimenta a si próprio, será precisamente esta justiça que acabará por gerar a paz. As crónicas são um instrumento muito importante para documentar acontecimentos e tudo mais. Mas podemos ver que, em certas ocasiões, servia também para favorecer um monarca em relação ao outro, no que respeita à opinião pública. Neste caso, podemos comparar as crónicas que tocam no tema da justiça no reinado de Dom Sancho II e, no agora monarca português, Dom Afonso III. Nas crónicas de Dom Sancho II podemos ler: Começou muito bem de ser muito bom rei e de justiça, mas houve maus conselheiros, e desde ali em diante não fez justiça. E ainda: Começou de ser bom rei, e depois, por sua ingenuidade e maus conselheiros, ia-se a terra toda perder. Já as crónicas de Dom Afonso III dizem-nos que El rei Dom Afonso foi muito bom rei e justiceiro, e manteve sempre o seu reino em paz e sem contenda nenhuma. E ainda: Foi muito bom rei e justiceiro, e lançou fora da terra muitos malfeitores, e foi de muito bom regimento em sua casa e no reino. Manteve sua fazenda em grande regra, e o reino em muita justiça e tranquilidade, e corrigiu que estava muito estragada do tempo de seu irmão. Excertos como este podem, à primeira vista, suscitar dúvidas quanto ao real sentimento vivido na altura, sendo que não nos podemos esquecer que estas tinham um lado negro. Poderiam também servir de propaganda real, vinda dos círculos internos da Casa Real, principalmente do clero. Contudo, se olharmos para estes relatos e compararmos com a documentação produzida pela Chancelaria Régia,
deixa de existir qualquer sombra de dúvida de que Dom Afonso III procurou de facto estabelecer a justiça e a paz no reino. Foi exatamente pela justiça que vieram as suas primeiras medidas, e desta forma a sua justiça tornou-se soberana. Os prelados do reino, altos membros da Igreja, há muito insatisfeitos com os tempos turbulentos do reinado de Dom Sancho II, pressionam agora Dom Afonso III a cumprir religiosamente os juramentos que tinha feito em Paris. Os mesmos que, afinal, lhe abriram um caminho para o trono português. Os prelados pedem-lhe que torne estes juramentos públicos, divulgando-os por todo o reino, para que fossem conhecidos por oficiais, juízes e ricos homens. Mas Dom Afonso III, através do seu procurador, o clérigo e conselheiro régio Pedro Juliães, também conhecido como Pedro Hispano, argumenta que, mais importantes do que estes compromissos, são os artigos do juramento que visam corrigir os abusos cometidos pelos próprios bispos. É com base neles que justifica a perseguição dos excessos e da defesa da verdade, sempre em nome da autoridade régia. Essa verdade seria alcançada por meio de inquiridores e deputados especialmente nomeados para esse fim, e as suas conclusões seriam tornadas públicas. É através deste processo que Dom Afonso III procura consolidar o seu poder e garantir que a justiça se difunda pelo reino de modo a que todos, individualmente, possam ter o complemento da justiça. Dom Afonso III não se fica por aqui. Este promete também executar a justiça contra aqueles ricos homens e cavaleiros que, de forma violenta, atentaram contra o clero nos últimos anos do reinado do seu irmão, protegendo assim os bens eclesiásticos. Mais ainda, Dom Afonso III avança ainda com mais propostas de cariz legal. Entre elas, destaca-se a exigência de recrutar homens verdadeiramente aptos para o exército, em vez de se depender apenas dos forçados, a defesa do direito das mulheres a casarem-se livremente, sem imposições nem impedimentos, e a possibilidade de recorrer diretamente à justiça do rei ou ao sobrejuiz, sempre que os juízes locais se mostrassem negligentes. O monarca português impõe ainda a circulação de uma moeda única em todo o reino, um passo essencial para estabilizar a economia, e reivindica para si o direito de apresentar aos arcebispados clérigos dignos, de boa reputação e com competências no saber, garantindo assim uma igreja mais justa e competente dentro do reino português. Esta busca pela verdade torna-se a grande prioridade no novo reino. Dom Afonso III usa o inquérito como principal arma da coroa, atribuindo a homens bons, nomeadamente anciãos respeitados e de comprovada lealdade, a responsabilidade de conduzir as investigações com rigor e fidelidade. Estas medidas e negociações acabam por formar a base da nova legislação do reino, definindo o tom de um governo que pretende assentar a sua autoridade na justiça e na verdade. A 24 de janeiro de 1251, Dom Afonso III, aconselhado pelos seus homens e fidalgos, publica o primeiro decreto régio, cuja validade estende-se a todo o reino. Este decreto é uma resposta às queixas já há muito apresentadas pelos bispos portugueses, mais propriamente os de Braga, Porto, Coimbra e Guarda. Este decreto tem como base a imposição da paz e da justiça, através da implementação de medidas para prevenir e travar as situações de violência contra os membros do clero, como aquelas que foram vividas no reino anterior. Dom Afonso III chega mesmo a acusar o seu irmão e antigo monarca de não defender os mosteiros. Na prática, esta lei garante a preservação dos bens dos nobres contra o roubo, recompensando desta forma não só os nobres, mas também o alto clero a quem se tinha comprometido no juramento de Paris. Apesar de não lhes dar nada fisicamente, o monarca português regula e legisla as penalizações e indemnizações, tal como a defesa da integridade e vida destes senhores, das suas casas, das suas vinhas e dos seus animais. Para além disso, salvaguarda também a integridade contra abusos do seu senhor, todos aqueles que não têm condições para se defenderem, não exercem funções no exército e que não estejam integrados em nenhum grupo social. No seguimento deste decreto, que foi único na história do reino,
Dom Afonso III ainda permeia e elogia todos aqueles que, de alguma forma, o apoiaram no seu regresso e na sua tomada de poder, e se mantiveram ao seu lado, especialmente aqueles que tanto sofreram em Coimbra. Mas não se ficou por aqui. O monarca português incentiva ainda as livres transações comerciais em Coimbra e outras regiões, de modo a revigorar as economias locais, firmando assim ainda mais a sua autoridade régia. Estas e outras medidas económicas sobre atividades mercantis, que incluíam também a proteção desta atividade, tinham como objetivo o aumento dos recursos da coroa, visto que as multas daqueles que não cumpriam revertiam diretamente a favor da mesma, permitindo assim que a justiça e as leis alimentassem economicamente as finanças do reino. Finanças estas que serviam posteriormente para manter o bom serviço da administração e o pagamento de contas e dívidas. Vamos agora dar continuidade à nossa linha temporal. Estamos agora no dia 15 de março de 1253. Dom Afonso III, agora com os seus 40 anos, está em Santarém e prepara-se para rumar a norte, mais especificamente em direção a Santo Estevão de Chaves. Passámos erradamente, no episódio anterior, a ideia de que Dom Afonso III teria-se casado no dia 20 desse mês com Dona Beatriz, mas isto não é verdade. A informação que nos chega nos dias de hoje diz-nos que o monarca português recebeu Beatriz como noiva, mas isto não significava que estes se tinham casado nessa altura. Este casamento só iria acontecer anos mais tarde. Então, mas o que realmente quer dizer isto de receber Dona Beatriz como noiva? Muito possivelmente, isto significava que esta estava prometida e que a relação entre os dois era de nutritor e nutrita, e não de marido e mulher. Nesta data, poderá também ter ocorrido um casamento por procuração, algo bastante comum na época, quando os noivos estavam longe ou então quando um dos noivos ainda era menor. E é exatamente isso que acontece. Neste ano, Beatriz teria apenas 11 anos. Por isso o casamento não poderia ser consumado com sacramento, mas era certo que iria acontecer assim que esta tivesse a idade adequada. Independentemente de tudo isto, Dona Beatriz aparece referida como rainha na documentação régia desde 1253. Mas este evento deu muito que falar e teve grandes consequências para o reino de Portugal. Aos olhos da Santa Sé, este matrimónio com Dona Beatriz era de cariz ilegal, dado que esta era sua consanguínea em 4º grau. Para além disso, esta era ainda menor nesta altura que o rei a recebeu. Porém, o mais grave aos olhos da Igreja era o abandono da sua atual mulher legítima, a Condessa de Bolonha, Dona Matilde. Esta não hesitou em insistentemente colocar esta situação perante a Santa Sé, considerando o seu marido um bígamo incestuoso. Esta situação resultou na emissão de uma bula em maio de 1255, que convoca o rei para um juízo na Cúria Romana dentro de 4 meses. Mas o rei português não comparece, e as consequências são um interdito lançado sobre o reino, que dura até 1262. Este impasse coloca em causa não só o matrimónio de Dom Afonso III com Dona Beatriz, mas mais importante ainda para o futuro do reino, a legitimidade de um possível varão herdeiro que o casal viesse a ter. Mas vamos com calma, tudo a seu tempo. Resta só dizer que o clero português apoiou Dom Afonso III, justificando o matrimónio como sendo razões de Estado por causa dos graves e evidentes perigos que o ameaçavam a ele e ao reino. Voltando então a 1253, a região de Santo Estevão de Chaves, perto da fronteira com Castela, sofreu muito com a Guerra Civil, com indícios claros como o despovoamento e as destruições causadas. Como tal, a partir desse ano, Dom Afonso III decide aplicar um esforço grande na repovoação e na elevação da localidade, de forma controlada e estruturada, concedendo-lhe forais e cartas de povoamento. Esta prática foi continuadamente aplicada a outras regiões igualmente necessitadas pelo país, como é o exemplo de Vila Real e Bragança. O ano de 1253 foi o período em que Dom Afonso III mais viajou por todo o reino. Entre esse ano e 1258,
o monarca coloca em prática uma lista de medidas administrativas e financeiras que resultarão no ressurgimento económico e financeiro do reino. O país estava ainda a recuperar das guerras no Algarve e Dom Afonso III tentava agora estabilizar a economia do reino. As suas medidas impostas, nomeadamente a desvalorização da moeda, ajudaram a aumentar as receitas do Estado, mas também provocaram uma forte subida nos preços dos bens. De forma a controlar a inflação, o monarca decide agir e, a 26 de dezembro de 1253, decreta o Tabelamento Geral, um documento que fixava salários e preços de produtos manufaturados que tinham por base os preços e salários justos. Este decreto procurava garantir que ninguém vendia nem comprava acima do valor tabelado, com especial atenção às regiões de Entre Douro e Minho. No ano seguinte, entre meados de fevereiro e finais de março de 1254, realizaram-se em Leiria as primeiras verdadeiras cortes celebradas em Portugal. Dizemos verdadeiras porque é nelas que aparece pela primeira vez um elemento novo que não tinha aparecido até aí. Mas já lá iremos. Estas realizaram-se com uma larga afluência de pessoas que se concentraram nas casas do rei junto à igreja de São Pedro, uma igreja que ainda existe na parte de baixo da colina onde se ergue o castelo de Leiria. Quando dizemos cortes celebradas, estamos a falar no sentido de serem alargadas a mais membros e mais complexas em termos de estrutura. É aqui que aparecem pela primeira vez em Portugal os representantes das principais vilas e cidades do reino, lado a lado com os grupos privilegiados que já tinham lugar, criando assim uma estrutura tripartida a que mais tarde chamaríamos representantes da nobreza, do clero e do povo. Este modelo não é revolucionário, nem novo na Europa, tendo surgido, segundo a Unesco, pela primeira vez em 1188, no Reino de Leão, quando os representantes de 50 das principais vilas e cidades do reino vizinho foram convidados para a reunião das cortes. O responsável foi o nosso velho conhecido Afonso IX. Alguns historiadores consideram que o Estado eclesiástico da Aquileia, na cabeça do Adriático, organizou o primeiro verdadeiro parlamento no sentido mais medieval do termo, podendo ser equiparado a umas cortes. Mas, se descontarmos isso, o segundo reino europeu a ostentar uma reunião alargada dos vários representantes do território foi Portugal, pelas mãos de Dom Afonso III. Temos de fazer aqui um parênteses. Cortes, como existiram em Portugal até o início do absolutismo, não são sinónimo de parlamento, como existiu em Inglaterra, por exemplo, depois de Simão de Montfort, em 1265. Um parlamento reúne com relativa frequência e periodicidade, com membros eleitos ou nomeados por certo período, ao passo que as reuniões de cortes, conhecidos em França como os Estados Gerais, são convocadas pelo rei de forma mais ou menos errática no tempo, sempre que se manifesta necessidade para tal, e sempre que isso acontecia, era necessário proceder à eleição ou nomeação dos representantes das vilas e cidades, o tal grupo do povo, para participarem. Segundo o historiador Paulo Merea, nestas cortes não foram discutidos os problemas financeiros ou económicos globais do reino, mas sim, em particular, a compra da moeda, um imposto extraordinário a pagar durante os 7 anos seguintes e muitas outras coisas. No final, como resultado dessas sucessivas reuniões, foram emitidos diplomas que garantiam o regresso dos usos e costumes económicos de volta aos que existiam nos tempos do pai e do avô de Dom Afonso III. Estas decisões surgiram em resposta direta às queixas apresentadas por representantes de várias regiões do reino. Entre 25 de outubro de 1257 e 4 de março de 1258, em Coimbra, Dom Afonso III propõe e planeia uma inquirição geral com o objetivo de identificar com a maior precisão o estado dos bens da coroa e dos seus respectivos rendimentos. Mas a palavra inquirição significa apenas uma coisa para os nobres e clérigos com posses de terras: dores de cabeça ou ameaças ao seu poder. Os responsáveis por estas inquirições, os inquiridores, foram escolhidos a dedo entre os homens do clero e das oligarquias urbanas.
O trabalho destes era procurar saber acerca de todos os direitos da coroa em cada uma das regiões do reino e perceberem se os nobres ou membros do clero tinham usurpado esses direitos e ocupado terras que não eram as suas. Nestas inquirições foram entrevistados vários senhores cujos depoimentos foram postos minuciosamente por escrito, evidenciando um papel de relevo àqueles administrativos que os recolhiam. Quando havia dúvidas sobre se as terras eram ou não daquela pessoa, estes tinham de fazer prova da doação, através de documentos que confirmavam ou então outro meio que pudessem. Agora, com testemunhos por escrito e confirmados, havia provas contínuas no tempo, e não apenas no espaço de tempo do rei no trono, ou até mesmo nas palavras da memória que o futuro poderia fazer esquecer. No final, como resultado destas inquirições, vieram ao de cima várias apropriações e conversões fraudulentas de terras, tanto por parte de nobres como homens do clero. Estas causaram prejuízo ao Estado. O rei chegou mesmo, em diversas instâncias, a acompanhar os inquiridores pelas terras senhoriais, de forma a perceber quais as dificuldades vividas no processo, e também para ser consultado caso surgissem dúvidas ou alguma situação em particular. Dom Afonso III aproveitou que estava fora de casa para conceder mais forais para efeitos de exploração de terras, principalmente em redor da cidade de Guimarães. E embora tenha aproveitado esta movimentação para conceder forais, esta prática já tinha começado em 1250 e iria se estender até 1275 por todo o reino. As inquirições foram um motivo para atrito entre o rei e as classes privilegiadas, voltando a instigar alguns setores da igreja contra a coroa. Mas já estávamos longe dos tempos da rouba, em que um rei fraco não conseguia meter em ordem o seu reino. Dom Afonso III vai provar ao longo dos anos que vai conseguir. Falaremos mais tarde sobre o conflito entre o rei e o bispo do Porto, por causa dos rendimentos do rico comércio do Douro e dos forais atribuídos a uma de duas povoações do lado de lá do rio, Gaia. A independência económica e financeira do reino, tal como o ímpeto da sua organização administrativa, assentavam principalmente nos rendimentos provenientes dos seus domínios, e estes eram principalmente do setor agrícola. De modo a conseguir multiplicar estes rendimentos, seria imperial a utilização de cartas de foral e povoamento, tal como a criação de feiras, algo muito importante e que tinha também o propósito de incentivar o desenvolvimento urbano. As cidades e terras outrora devastadas ganham agora um novo papel de relevo no processo da urbanização. Dom Afonso III pretende transformá-las em centros administrativos, militares e fiscais sobre o seu domínio, estendendo a sua influência de norte a sul do reino. É neste contexto que promove a criação de concelhos como o de Silves, Lolé, Faro, Tavira e Castro Marim, reforçando o poder régio no recém-conquistado Algarve. Sem abandonar o seu hábito de percorrer o reino, o monarca passa, contudo, a concentrar-se com mais frequência em Santarém e Lisboa, o que leva à gradual fixação da Cúria Régia nesta região central e litoral. É precisamente em Lisboa que a Chancelaria Real começa, pela primeira vez, a organizar-se de forma estruturada e permanente, criando um verdadeiro núcleo administrativo e judicial do país. Por esta altura começam a surgir as primeiras cidades com traços ortogonais, envolvidas por muralhas sólidas, refletindo a influência francesa que Dom Afonso III trouxe da sua estadia além Pirineus. Muitas das localidades que o rei pretendia repovoar situavam-se nas zonas fronteiriças com os reinos de Leão e Castela, o que o levou a incentivar inovações na arquitetura militar. Entre essas melhorias, destaca-se a introdução de balcões com matacães, plataformas salientes de pedra nas fortificações medievais que permitiam observar e atacar o inimigo junto à base das muralhas, substituindo assim os antigos e precários cadafalsos, estruturas de madeira temporárias que outrora cumpriam essa função defensiva. E é desta maneira que terminamos o nosso episódio. Falámos um pouco dos principais pilares a que Dom Afonso III decidiu colocar o seu foco para reorganizar um reino que ainda estava frágil.
Passámos primeiro pela justiça e de como esta ajudaria a trazer a paz. Depois passámos pelas relações com a Igreja e como o monarca português quis ter a certeza do que aconteceu no reino do seu irmão não voltaria a acontecer. Falámos, claro, dos conflitos com os representantes do clero no reino e terminámos com a visão de Dom Afonso III no que toca às finanças do reino. Também um pouco sobre a urbanização das várias terras afetadas pela Guerra Civil. No próximo episódio vamos ainda falar de algumas pontas soltas que ficaram pelo caminho, do casamento de Dom Afonso III com Dona Beatriz e, finalmente, do seu tempo como rei de Portugal, até ao seu inevitável desfecho. Até lá, um bem-aja a todos.